Você vai assistir nesse vídeo Ascensão e queda do ministro Sérgio Moro. Olá estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal da Política em Tempo Real. Gostaria que vocês nos acompanhassem 3 a 4 minutos para principais fatos da política. Hoje, dia 24 de abril de 2020, um dia bastante movimentado, principalmente pela demissão, ainda pela parte da manhã, o governo Bolsonaro demitiu o diretor da Polícia Federal, que era muito próximo do juiz Sérgio Moro. Mas quem é que foi Sérgio Moro? Vocês lembram de como ele ascendeu no cenário nacional, no cenário político? Lembro que em 2012, 2013, ele começou como juiz de Curitiba, na política da Lava Jato, e começou a condenar. Foi um fato inédito até então, deputados, ex-presidentes, também empresários, colocando na cadeia, e ganhou a repercussão a nível nacional, da opinião pública, principalmente da Rede Globo, assim, sempre muito próximo, e ele ganhou ainda maior notoriedade quando, aí em 2017, 2018, ele condenou, e aí há críticas muitas vezes a ele por não ter provas suficientes, ele condenou o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, à prisão. Lula, que se apresentava como um dos principais candidatos ao cenário político, a presidente da República, depois de ser eleito e reeleito 2 vezes. Com Lula preso, abriu espaço para Bolsonaro vencer as eleições com mais de 77 milhões de votos. E, como se não tivesse nenhum tipo de vergonha, o ex-juiz Sérgio Moro abandona o cenário jurídico para se tornar político e ganhar um cargo de confiança de Jair Messias Bolsonaro, ministro da Justiça. 1 ano e 3 meses se passaram, e idas e vindas, desavenças, ciúmes, por um lado, de Bolsonaro, e agora aconteceu. A gota d'água foi exatamente isso que eu falei, a demissão hoje pela manhã do diretor da Polícia Federal, muito próximo de Sérgio Moro, e ele já, como a gente adiantou ontem nesse canal, se porventura fosse demitido o diretor da Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, aliás, o ministro Sérgio Moro, pediria demissão. E foi isso que aconteceu hoje, antes de meio-dia, um discurso longo, cansativo, e o ex-ministro sai atirando contra o governo e também contra Bolsonaro. O Moro também não pode ser visto separadamente de Bolsonaro, porque são irmãos siameses, foram cúmplices um do outro enquanto deu. Agora houve o rompimento. Já Moro é parte inerente da crise, faz parte da crise que estamos vivendo, foi conivente até os últimos momentos, e ali ele percebeu que o desgaste também do Bolsonaro é muito grande. O Bolsonaro não tem apoio nenhum da opinião pública, nem do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e uma ala ainda dentro do governo militar ainda apoia e acredita em Bolsonaro, mas por pouco tempo, né? E aí há razões para pedir já um impeachment de Bolsonaro e inclusive a responsabilidade de Moro, porque ele sabia todas as falcatruas, né? E, aliás, dizem que Moro tem várias horas de gravações que ele grampeou a conversas com o Bolsonaro, com o presidente. Então, essa crise que agora se instala na política brasileira não... Aliás, já temos o problema sério do coronavírus, que estamos de quarentena, embora muitos setores, muitas cidades, muitos estados estejam já contrariando a Organização Mundial de Saúde, abrindo o comércio de uma forma que, no meu ponto de vista, é precipitado.
E temos agora mais esse problema da política. Então, no meu ponto de vista, na minha leitura, o Bolsonaro sai de uma certa forma bastante humilhado. E o interessante isso que a gente já sabia, né, que a Dilma sofreu processo de impeachment, de afastamento, mas jamais, escrevam aí, jamais interferiu na Polícia Federal. Isso foi dito não por mim, nem por todos que visualizaram isso, mas o juiz, o ex-ministro Sérgio Moro, afirmou. Nem mesmo Dilma Rousseff quis falar com o diretor da Polícia Federal durante a Operação Lava Jato, muito menos no seu processo de impeachment. Bolsonaro quer fazer o que Dilma não fez. Palavras do ex-ministro. Então repercutiu no cenário político, agora à tardinha, o pronunciamento do Jair Bolsonaro, atacando Moro, frases desconexas, flertando também com o autoritarismo. Eu só tenho dito isso, Bolsonaro não governa democraticamente. Só se tiver os militares para, através das armas, eu sempre tenho dito isso, que um governo que opta pela força militar como apoio é um governo fraco, que não se sustenta, só com o apoio dos militares. Tanto é que tem gente pedindo a volta dos militares com Bolsonaro no poder, que no meu ponto de vista seria uma ditadura. Então, na verdade, o cenário é bastante... Bolsonaro demitiu, a razão principal da demissão do diretor da Polícia Federal é que estava muito avançado já a pesquisa, muito avançado as investigações do Flávio Bolsonaro, também do processo de fake news do Eduardo Bolsonaro, e Bolsonaro pressionou e demitiu o diretor da Polícia Federal exatamente para colocar alguém que Bolsonaro tivesse o controle. Então essa, no meu ponto de vista, é a razão principal da demissão do diretor da Polícia Federal e também da solicitação de afastamento, né, do ex-juiz Sérgio Moro do governo. As redes sociais estão repercutindo, os bolsonaristas estão atacando o Moro, já estão chamando o Moro de comunista, como se isso fosse uma verdade. E vamos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, da minha opinião, se foi ao encontro daquilo que você pensa, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar o nosso canal. Eu vou estar sempre aqui avaliando aquilo que é essencial na política brasileira. Abraços, até logo mais.